Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, acompanhámos Dom Afonso IV no seu esforço em reforçar a posição do Reino de Portugal no contexto peninsular, ao focar-se nas relações para além fronteiras. No entanto, isto resultou num acender de tensões com Castela. No interior do seu reino, Dom Afonso IV continuava a ter que lidar com os conflitos internos, desta vez entre os nobres e os senhores da Igreja. Hoje vamos ter um episódio cheio de ação. As relações entre Portugal e Castela não estavam a caminhar para um bom caminho, mas a grande ameaça formava-se silenciosamente em segundo plano. Serão os reinos cristãos capazes de responder à grande ameaça, ou será tarde demais? Antes de avançarmos, gostaria de agradecer à nossa nova patrona, Eneida Paulo. Muito obrigado do fundo do coração pelo teu apoio. A todos os nossos ouvintes interessados em ajudar-nos, passem pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts dos episódios especiais e muito mais. Hoje quero relembrar a todos os nossos ouvintes que ainda não tiveram conhecimento que vamos festejar o nosso segundo aniversário em breve. Teremos um episódio muito especial e também um Q&A, onde iremos responder a todas as vossas perguntas. Se ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, enviem-nos as vossas perguntas sobre qualquer tema relacionado com o projeto ou sobre a história de Portugal ou medieval europeia, até ao final do dia de hoje. E porque o aniversário é nosso, mas o presente é para vocês, vamos oferecer 3 meses de Patreon, um para cada um de 3 vencedores que nos enviarem perguntas. Podem enviar as vossas perguntas pelas redes sociais, por e-mail ou através do contacto que vos for mais conveniente. Ficamos à vossa espera. Bem, vamos então continuar a nossa história. Como falámos no episódio anterior, Dom Afonso IV acordou o casamento do seu filho, Dom Pedro, com Dona Constança. Depois de Dom Pedro ter rejeitado a filha do rei castelhano, Dona Branca, por esta apresentar limitações cognitivas significativas. Afonso XI de Castela, o pai de Branca, não gostou nada desta situação e tentou dissuadir o pai de Dona Constança, Dom João Manuel, para que este não aceitasse este casamento entre a sua filha e Dom Pedro de Portugal. Dom João Manuel não cede a esta pressão por parte do rei castelhano e decide seguir em frente com o casamento da sua filha com o herdeiro português. No início até parecia que Afonso XI de Castela tinha aceito este facto e tinha dado até sinais de uma possível permissão para Dona Constança atravessar o seu reino com um destino a Portugal. Mas estes sinais rapidamente desaparecem e o rei castelhano marcha com as suas tropas para o confronto com João Manuel, impossibilitando assim a viagem de Dona Constança. Temos de relembrar que João Manuel era um dos mais influentes nobres castelhanos. Por associação, o conflito entre Castela e Portugal estava agora em aberto. Dom Afonso IV de Portugal exige ao rei castelhano que sejam devolvidos todos os castelos fronteiriços de senhores portugueses que tinham prestado homenagem a Afonso XI durante este conflito e não só, como era o caso de Vila Viçosa, Sortelha, Celurico, Penamacor, Castelo Mendo e Montemoro Novo. Segundo o monarca português, isto ia contra o acordado no Tratado de Alcanizes, anteriormente firmado pelos pais de ambos os monarcas. Para além disso, um dos vários motivos para esta exigência de Dom Afonso IV era o facto de como o monarca castelhano tratava a sua mulher, a própria filha de Dom Afonso IV de Portugal. O rei castelhano, para além das humilhações públicas e os maus tratos, preferia dar a atenção que era devida à sua mulher a uma jovem nobre leonesa de seu nome Leonor Núñez de Guzmán, da qual já tinha um filho bastardo, que era também o favorito do rei à herança do trono castelhano. Do outro lado da fronteira, Afonso XI rejeita em absolutas críticas do monarca português, desmentindo os abusos à sua mulher e ainda refere que nunca nenhuma outra rainha castelhana tinha sido tão espoliada como Dona Maria. Da mesma forma, nega também qualquer tipo de desfavorecimento relativamente ao infante herdeiro legítimo, neto de Dom Afonso IV de Portugal.
Afonso XI de Castela diz, por fim, que o rei português estava apenas a lançar uma campanha de difamação de modo a virar as populações castelhanas contra ele. Era Afonso XI de Castela que mostrava vontade de iniciar os confrontos, mas foi Dom Afonso IV que o fez. O monarca português não quis esperar pelo seu vizinho e, segundo cronistas da época, no verão de 1336, Dom Afonso IV começa por organizar os primeiros preparativos para o confronto armado. Nomeadamente, a fortificação e recolha de mantimentos para os castelos defensivos que faziam fronteira com Castela. Mas não era apenas por terra que Dom Afonso IV via o caminho deste conflito. Este ordena também que as suas naus e galés sejam preparadas em Lisboa, de forma a estarem prontas para combater no mar. Não seria preciso esperar muito para começarem as movimentações. Mais uma vez, a iniciativa estava do lado português, com Dom Afonso IV a marchar junto das suas tropas nesse mesmo ano de 1336, até Badajoz, uma cidade cobiçada pela coroa portuguesa há séculos. O exército português chega à cidade e monta cerco imediatamente. Paralelamente, Dom Afonso IV destaca um grupo de militares para rumarem mais a sul e entrarem em Castela, para atacar e causar a maior devastação possível. Dom Afonso IV, durante o cerco a Badajoz, começa a pôr os olhos em Sevilha, na esperança de aí conseguir defrontar Afonso XI em batalha, que acreditava que viesse em defesa da cidade castelhana. O embate das tropas portuguesas e castelhanas acaba por se dar perto de Barcarrota, nas imediações de Villanueva del Fresno, bem para sul de Olivença, no final deste ano. Este confronto viu um volumoso contingente português ser completamente dizimado pelas tropas castelhanas. Por causa deste embate e o facto de Badajoz se defender ferozmente com sucesso, o rei português é obrigado a abandonar o cerco e regressar a Portugal em dezembro desse ano. Mas Dom Afonso IV tinha planeado várias frentes de combate. Ao mesmo tempo que o monarca português parte em retirada da sua incursão a Castela, o seu tio, de quem já há muito falámos, Dom Pedro, conde de Barcelos, invade a Galiza, destruindo e saqueando vários territórios junto à fronteira. Por mar, o capitão Gonçalves Camelo dobra o Algarve de forma a atingir a costa andaluza, mais especificamente em Lepe e Gibraleón. Esta incursão por mar não produziu grandes resultados, mas podemos claramente destacar a Batalha em Lepe, uma batalha violenta que se deu pouco após o desembarque, provocando grande número de mortos, feridos e prisioneiros de guerra para ambos os lados. Estes ataques em várias frentes não tinham como objetivo conquistar, mas sim debilitar e pressionar Afonso XI a diluir as suas tropas por diversos combates localizados sobre uma grande extensão do seu território. Isto para que, internamente, os nobres castelhanos também se sintam pressionados a agir contra o seu rei, ou melhor, a continuar a agir, mas agora com mais urgência. Afonso XI de Castela não deixou o monarca português sem resposta, e esta resposta foi bastante feroz. Quando os portugueses invadiram Castela e cercaram Badajoz, Afonso XI estava a combater um dos seus poderosos nobres, João Núñez de Lara. Mas, ao saber deste ataque português, assina rapidamente um acordo de paz com este nobre e ruma apressadamente até Badajoz, onde chega após a retirada das tropas portuguesas. Aqui, o monarca castelhano depõe o bispo da cidade, alegando que este tinha tendências lusófonas, e marcha fronteira adentro, chegando a Elvas que devasta e pilha. Assumar, Vila Viçosa e Olivença têm o mesmo destino. Para além disto, talvez num ato de retaliação pelo cerco de Badajoz pelos portugueses, Dom Afonso XI monta cerco a Olivença, tendo-se retirado pouco tempo depois. As incursões portuguesas lideradas pelo conde de Barcelos à Galiza também não ficaram sem resposta. E esta resposta é bastante audível. As tropas castelhanas entram pelo Minho adentro e dirigem-se à cidade do Porto. Aqui encontram grande resistência e oposição do bispo da cidade e dos seus homens armados, juntamente com o arcebispo de Braga e ainda o mestre da Ordem de Cristo, que, em conjunto, conseguem repudiar a invasão castelhana.
Já no ano seguinte, em 1337, Portugal fez uma nova incursão ao norte de Castela, desta vez por mar. O almirante Manuel Peçanha navega até a Galiza, mais especificamente a Baiona, mas vê aqui a sua frota ser completamente destruída e usurpada pela poderosa frota de Afonso XI. O próprio almirante Manuel Peçanha é capturado pelos castelhanos. Viramos a página e chegamos ao ano seguinte, de 1338, onde Afonso XI de Castela já se encontrava mais recomposto. Este não deixa adormecer as hostilidades e avança sobre a região do Algarve, quer por terra, quer por mar. Os seus navios abrem as águas do Guadiana rumo a norte, a Castro Marim e Alcotim. Chegando a este ponto, atacam as cidades com a ajuda de pontes móveis que ligavam as margens do rio, permitindo assim a passagem e transporte das tropas castelhanas de um lado para o outro, acedendo assim às cidades. Destas duas, Alcotim foi a que sofreu mais. Isto porque, como falámos nos episódios de Dom Dinis, a Ordem de Cristo estava sediada em Castro Marim e estes freiros, juntamente com os moradores, impuseram uma defesa tão forte que obrigaram Afonso XI a levantar cerca à cidade, abandonando qualquer ideia de a conquistar. O monarca castelhano não teve de esperar muito pela resposta de Dom Afonso IV de Portugal. Dom Afonso IV marcha com as suas tropas em direção à Galiza, onde no ano anterior a incursão pelo mar tinha sido desastrosa. Agora, por terra, as tropas portuguesas devastam as localidades fronteiriças, nomeadamente Salvaterra de Minho, que ficou completamente destruída e inabitada, para além das terras circundantes que ficaram completamente queimadas. Apesar dos constantes ataques e contra-ataques durante todo este tempo, Dom Afonso IV e Afonso XI nunca se chegaram a enfrentar diretamente em campo de batalha. O risco era demasiado grande para ambos. Um confronto entre os dois reis poderia decidir o destino da guerra numa única batalha, mas o desfecho era demasiado incerto para que qualquer um estivesse disposto a arriscar. À medida que o conflito se prolongava, a guerra começou a despertar a atenção para lá da Península Ibérica. Em Roma, o Papa Bento XII acompanhava de perto os acontecimentos e mantinha contacto com Filipe VI de França. Ambos temiam que uma guerra prolongada entre Portugal e Castela enfraquecesse os reinos cristãos e abrisse caminho a uma nova ofensiva dos poderes muçulmanos no sul da península. Por esta razão, procuraram mediar o conflito. Além das suas próprias iniciativas diplomáticas, apelaram também à intervenção de importantes figuras da Igreja, na esperança de convencer os dois monarcas a negociar a paz, lembrando-lhes que, apesar da guerra, estes continuavam a ser membros da mesma família. Sim, Dom Afonso IV de Portugal era tio de Afonso XI de Castela. Esta iniciativa de Roma acaba por ter resultados. Já nos finais do ano de 1337, o bispo de Rhodes desembarca em Braga por ordem de Roma. O seu objetivo era encontrar-se com Dom Afonso IV para tentar convencer o monarca português a marcar um encontro com Afonso XI de Castela, de modo a chegarem a um acordo de paz entre os dois reinos. Dom Afonso IV aceita esta sugestão sem qualquer atrito e prontamente propõe uma trégua com o reino castelhano com a duração de 1 ano, a entrar em vigor pela altura do Natal desse ano. Em paralelo a esta chegada do bispo de Rhodes a Portugal, chega também a Castela o cardeal Bernardo d'Albi, que, juntamente com Jean de Vienne, arcebispo de Reims e embaixador castelhano em França, procurou convencer Afonso XI a aceitar as negociações de paz e a permitir uma missão diplomática em Portugal. O rei castelhano mostrou-se inicialmente muito hesitante e pouco disposto a dar este passo. Ainda assim, Afonso XI acabou por aceitar a proposta de tréguas e, no início de 1338, os combates entre Portugal e Castela cessaram, pelo menos por agora. Mas uma trégua entre dois reinos que tinham passado anos em guerra era sempre frágil. Bastava um incidente na fronteira, uma movimentação militar brusca ou uma decisão política mais ousada para fazer desmoronar todo o entendimento alcançado. Foi precisamente por isso que o Papa continuou a escrever aos dois monarcas,
apelando constantemente à prudência e à preservação da paz. Por muito que a situação externa fosse frágil, o reino não podia parar, até pelo contrário. Teria de se fortalecer, com as devidas cautelas, é claro. É com este pensamento que a rainha Dona Beatriz, mulher de Dom Afonso IV, envia os seus embaixadores a Aragão, lá do outro lado da península. O seu objetivo era propor ao rei aragonês, Dom Pedro IV, um fortalecer de laços entre os dois reinos. E assim foi. Esta iniciativa da rainha portuguesa resultou num tratado de amizade e aliança a 9 de novembro de 1338, entre Portugal e Aragão. Enquanto isto decorre, muito por pressão do Papa Bento XII, os procuradores portugueses e castelhanos são nomeados de forma a iniciarem as conversações entre os dois reinos, com o objetivo de um acordo de paz duradouro e não umas simples tréguas. Numa primeira tentativa, em outubro de 1338, as condições impostas por Afonso XI de Castela eram consideravelmente pesadas, exigindo várias cedências em indemnizações de guerra ao monarca português. Como resultado, este acordo não foi aceito pelo lado português, o que significava apenas uma coisa: a reabertura das hostilidades entre os dois reinos. Mas esta solução estava longe de ser aquilo que o Papa Bento XII pretendia. A partir de Roma, o Papa via com crescente preocupação a divisão entre Portugal e Castela, sobretudo numa altura em que a ameaça do grande enclave muçulmano no sul da península permanecia bem viva. Enquanto os dois reinos cristãos continuassem em guerra, não existiria qualquer tipo de solução para esta ameaça. Determinada a pôr fim ao conflito, Bento XII intensificou os seus esforços diplomáticos e desta vez as suas iniciativas acabariam por dar frutos. Algures na primeira metade de 1339, começaram novas negociações de paz. Dom Afonso IV confiou essa missão a três das mais importantes figuras da diplomacia portuguesa: o arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira, o Meirinho Mor, Paio de Meira, e o chanceler Mor, Pedro do Sainho. O rei português pediu apenas que Afonso XI nomeasse representantes de igual estatuto para negociar em nome de Castela. Na primavera desse mesmo ano, os embaixadores portugueses deslocam-se a Sevilha, onde se encontrava a corte castelhana. Foi aí que ambas as partes chegaram ao acordo que colocaria um ponto final nas hostilidades. A paz foi finalmente celebrada em junho ou julho de 1339. O tratado previa o perdão mútuo pelas mortes e destruições causadas pela guerra, a devolução dos territórios conquistados e a libertação de todos os prisioneiros. Incluía ainda uma cláusula curiosa: nenhum dos dois reis poderia celebrar acordos com o sultão de Marrocos sem primeiro informar a outra parte. E, como veremos daqui a pouco, essa condição tinha uma razão muito concreta de existir. Então, agora que tínhamos um acordo de paz entre os dois reinos vizinhos, como é que ficou resolvida a situação que colocou estes dois reinos em guerra, em primeiro lugar? Estamos, claro, a falar da rejeição da filha do rei castelhano por parte de Dom Pedro e os acordos de casamento com Dona Constança. Pois bem, com este acordo, Afonso XI de Castela permitiria a travessia de Dona Constança para Portugal, acompanhada do seu pai, o nobre castelhano Dom João Manuel, de forma a casar-se com o infante português Dom Pedro. Dona Branca de Castela, que estava retida em Portugal desde a sua rejeição, regressaria a Castela. Porém, Dom Afonso IV de Portugal teria de indemnizar o rei castelhano. Houve, no entanto, uma questão importante que ficou fora do tratado: a situação de Dona Maria, filha de Dom Afonso IV de Portugal e mulher de Afonso XI de Castela. Segundo o cronista Rui de Pina, o rei de Castela terá prometido verbalmente que, dali em diante, trataria a sua mulher como de facto devia e que deixaria de se fazer acompanhar por Leonor Núñez, a sua amante, como tantas vezes acontecera. Mas essas promessas nunca ficaram escritas no tratado, e essa diferença entre o que se dizia e o que efetivamente se assinava é por si só bastante reveladora. Apesar disso,
a paz entre Portugal e Castela foi restabelecida. Era uma vitória diplomática para Dom Afonso IV e para Afonso XI, mas também para o Papa Bento XII, que via finalmente os dois principais reinos cristãos da fachada ocidental da península unidos numa altura em que a ameaça muçulmana voltava a ganhar força no sul. Vamos pausar um pouco e vamos regressar a 1336, ao início da guerra entre Portugal e Castela. Temos vindo a falar sucessivamente da ameaça muçulmana na península e vamos agora debruçar um pouco sobre este assunto e o porquê daquela cláusula interessante no Tratado de Paz entre Portugal e Castela. A outrora colossal ameaça almohada, que tanto impacto teve na história que contamos, é agora apenas um vestígio que o tempo tinha consumido a olhos vistos. A sua outrora imponente força militar era agora uma memória, e o território do seu império foi ocupado por outras dinastias, entre a Tunísia e Marrocos, passando pelo sul da Península Ibérica. Como tal, esta situação abre espaço para o aproveitamento de outras forças em jogo. Nos últimos 100 anos, vemos uma nova força a emergir no Maghreb: os Merínidas, que, por via das armas, se acabaram por impor aos almohadas. A história nunca se repete, mas por vezes rima. De forma muito semelhante ao que aconteceu há vários séculos atrás com os almohadas, eram agora os Merínidas a derrubarem os anteriores detentores do poder do Maghreb Ocidental. Os Merínidas, sob o comando do sultão Abu al-Hassan Ali ibn Uthman, retomaram rapidamente a postura agressiva contra os reinos cristãos da península que sempre os acompanhara, assumindo também o papel de reino protetor do pequeno Emirato de Granada, que ainda sobrevivia no sul da península. Nos tempos de Sancho IV de Castela, os cristãos obtiveram uma vitória fundamental com a conquista da cidade de Tarifa, em 1292. Se olharem no mapa, esta cidade é o ponto mais a sul da península e guarda a zona mais apertada do Estreito de Gibraltar. Já essa cidade, que dá o nome à passagem marítima, acabou por cair no ano de 1309 para as mãos dos castelhanos, anos antes da campanha que falaremos a seguir. O sultão Merínida conseguiu reconquistar Gibraltar em 1333 e frustrou mais uma tentativa castelhana de conquistar Algeciras, do outro lado da Baía de Gibraltar. Algeciras, que tinha sido submetida a vários cercos por parte dos cristãos, permaneceu sempre como uma espécie de porta de entrada de invasões norte-africanas no sul da península. E o reino de Granada era pouco mais que um peão nestes jogos de poder, ora aceitando a suzerania castelhana, ora atirando-se para os braços dos marroquinos em busca de proteção e apoio. Esta guerra entre cristãos e muçulmanos já se arrastava há largos anos, sendo intercalada com algumas pausas para resoluções de conflitos internos no reino de Castela. No entanto, assim que Afonso XI se dedicou a 100% a esta guerra santa contra os Merínidas, conseguiu, através das armas, avassalar o reino de Granada. Existe um facto interessante que nos pode até ajudar a explicar a gênese do ponto de ruptura nas relações luso-castelhanas e que está relacionado com este conflito com os Merínidas. Este confronto preocupava tanto o monarca castelhano como todos os restantes reis da península, uns mais que outros, como é óbvio. Mas o interesse de manter os Merínidas fora da Península Ibérica era comum. Por isso mesmo, a cooperação entre os reinos cristãos era importante. Ainda antes mesmo de haver um conflito aberto entre Portugal e Castela, o rei castelhano pediu auxílio ao rei português Dom Afonso IV para, em cooperação, tomar a vila de Teba, controlada pelos muçulmanos. Dom Afonso IV envia então cerca de 500 cavaleiros com o intuito de se juntarem ao exército castelhano. Contudo, este contingente apenas permanece na frente de batalha durante um mês, retirando-se argumentando a falta de vencimento, seguindo as ordens do rei português para o retorno destes soldados a Portugal. Afonso XI tenta ainda convencer os cavaleiros a ficarem, mas sem sucesso. Esta era uma campanha importante, não apenas para Castela, mas para todos os reinos cristãos da península. Por isso, a retirada inesperada do apoio português
poderá ter lançado as primeiras sementes de uma ruptura nas relações entre Portugal e Castela. Há ainda relatos que apontam para outro episódio curioso. Em plena guerra contra Afonso XI, em 1338, Dom Afonso IV terá procurado estabelecer uma aliança com o sultão para contrariar o poder castelhano. Ao que tudo indica, esta tentativa não teve sucesso, pois o sultão alegava viver um período de tréguas com Castela, que se seguiu à queda de Gibraltar em 1333. Voltamos agora ao presente, a 1339, em que os reinos de Portugal e Castela se encontram em paz através do acordo assinado no verão deste ano. Castela tinha acordado umas tréguas com o reino de Granada no início do conflito com Portugal. Mas estas tréguas tinham chegado ao fim neste ano. Neste momento vemos o rei de Granada, Yusuf I, a voltar ao ataque às regiões fronteiriças de Castela. Nos últimos anos, o número de tropas muçulmanas que atravessaram o Estreito de Gibraltar rumo à península tinha aumentado significativamente. A ameaça era cada vez mais séria e Afonso XI percebeu que Castela não conseguiria enfrentá-la sozinha. Por isso, pediu auxílio ao Papa Bento XII, que respondeu a 7 de março de 1340 com a bula Exsultamus in te. Nela, procurava reavivar o espírito das cruzadas, oferecendo recompensas espirituais e até financeiras a quem se juntasse à defesa da cristandade, numa altura em que esse ideal parecia já ter perdido a força que tivera durante as campanhas no Levante. Mas Afonso XI não se voltou apenas para Roma. Pediu também ajuda a Pedro IV de Aragão, solicitando o apoio da sua poderosa frota para, em conjunto com a armada castelhana, impedir a chegada de reforços muçulmanos vindos do norte de África. Ainda assim, esse esforço revelou-se insuficiente. A 14 de agosto de 1340, o sultão Merínida conseguiu desembarcar em Algeciras, que funcionava novamente como a ponta da lança do ataque, e juntou-se a Yusuf I de Granada para preparar o cerco a Tarifa, novamente. A importância estratégica da cidade é evidente, ainda para mais tendo em conta que Gibraltar já não estava em mãos cristãs. Perante a gravidade da situação, Afonso XI pediu também auxílio a Dom Afonso IV. O rei português respondeu de imediato, enviando uma frota para se juntar às armadas castelhanas e aragonesas na região de Gibraltar, e seguindo ele próprio por terra até Sevilha, onde juntaria o seu exército ao contingente castelhano. Mas, antes mesmo de os cristãos enfrentarem o inimigo, a natureza fez sentir a sua força e crueldade. Uma violenta tempestade devastou grande parte das frotas reunidas, deixando a campanha envolta em incerteza logo nos seus primeiros momentos. Ainda assim, nem o mar foi capaz de travar o inevitável. Os exércitos continuavam a avançar, e diante deles, aproximava-se um confronto que decidiria muito mais do que o destino de Tarifa. O futuro do domínio cristão na Península Ibérica estava prestes a ser posto à prova. E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio. Portugal e Castela acabaram por entrar em guerra depois de um casamento que, em vez de unir as duas coroas, separou-as. Mas, enquanto os dois reinos cristãos se combatiam, uma ameaça bem maior crescia silenciosamente no sul da península. Quando a paz foi finalmente alcançada, os Merínidas já estavam preparados para atravessar o estreito e tentar mudar o rumo da história. A partir daqui, o destino da península deixava de depender de um único reino. Exigia o esforço de todos. Não percam o próximo episódio, onde acompanharemos um dos confrontos mais importantes da história medieval peninsular. Até lá, um bem-aja a todos.